Bom, vamos por partes, né? Porque ontem foi uma sequência de acontecimentos, né? Uma coisa puxando a outra ali, terminou o dia com as informações, né, de bastidores do que aconteceu no vestiário do Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas a primeira coisa, né, a primeira notícia de ontem foi a nota oficial divulgada pelo Flamengo informando que o Gabriel estava fora dessa partida de hoje contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, como uma maneira de preservar o ambiente do Flamengo, preservar o elenco e também o Felipe Luiz, e que a diretoria do Flamengo aguardava um encontro com os representantes do Gabigol para definirem os próximos passos, mas para esse jogo de hoje o Gabriel estava fora, sendo que ontem o Gabriel esteve no Ninho e treinou normalmente como se fosse para o jogo de hoje, e aí depois veio essa nota com essa decisão. A partir dessa nota, o Gabriel resolveu se manifestar nas redes sociais dele. Ele também soltou uma nota rebatendo de alguma forma a nota do Flamengo, dizendo que estava à disposição, que não teria nenhum problema para jogar, e dizendo que a partir do momento, né, em que o Flamengo informava que ele não iria para o jogo, que ele estaria junto com a torcida no Maracanã hoje à noite, e ele fala: vamos subir a rampa juntos e estaremos na Norte juntos. E aí, Vitor, isso cria um movimento surreal dos torcedores imaginando: estarei no jogo na arquibancada junto com o Gabigol. Praticamente o jogo viraria uma coisa em segundo plano, né? Porque se o Gabriel estiver na arquibancada, todo mundo só vai querer saber de olhar para o Gabigol. Vários torcedores falando que seria um momento histórico, que seria um dos maiores momentos da história do Flamengo, o Gabigol na arquibancada, na Norte, junto com a torcida. Enfim, se criou um movimento em torno disso, depois de uma informação que era que ele estava fora do jogo de hoje. E quando tudo parecia que seria só isso, veio no fim do dia, já na noite, as informações que foram sendo vazadas do que aconteceu no vestiário na final da Copa do Brasil em relação ao comportamento do Gabriel e a relação dele ali com o Felipe Luiz. Eu vou passar de volta para você, antes da gente entrar nessas coisas que aconteceram no vestiário, só para saber se vocês têm alguma pergunta, para a gente ir aos poucos, porque é muita coisa, muita informação, então para a gente ir construindo aí essa linha do tempo. Daqui a pouco ela vai trazer os detalhes também em relação até ao Felipe Luiz, mas acho que a gente vai ter de fato uma ideia definitiva quando a gente escutar o próprio Felipe Luiz, né? Porque é uma situação que, embora eu não sei se ele vai expor a situação. Eu acho que não me parece do perfil dele. Eu também acho que não, Gil. Mas eu acho que é necessário, porque essa situação de repente desmentir, o próprio Gabriel fez quando fez com a camisa do Corinthians, não foi? Não só a camisa do Corinthians, que ele falou assim, caído em fake news, então assim, é difícil você acreditar em qualquer lado. Também a diretoria do Flamengo, a gente sabe que também não é nada santo. E o Gabigol acredita no Felipe Luiz. Sim. Sem saber nada da história, eu acreditaria no Não, Felipe eu Luiz. acho que seria legal na coletiva pós-jogo o Felipe Luiz esclarecer o que aconteceu. Tem que esclarecer, seria importante. gente. Não sei se ele vai. Eu acho que a linha da Gil e da Monique é isso. Ele não vai expor o Gabigol Mas tem o seguinte, né, Monique? Se você pegar o histórico... Fale. Não, eu ia dizer que assim, conhecendo o Felipe, ele não é um cara de querer criar polêmica e ir pro confronto, tanto que tudo que aconteceu no vestiário, que é o que a gente vai falar aqui, o Felipe deu entrevista depois disso e em nenhum momento ele falou nada que pudesse fazer alusão a algum comportamento ruim do Gabriel, assim como dentro de campo ali na comemoração, o Felipe não teve nenhuma atitude que pudesse levar a crer que ele tivesse um problema com o Gabriel. Tanto que ontem, quando as informações foram sendo vazadas, as pessoas desconfiaram disso, porque todo mundo falou, mas o Felipe abraçou o Gabriel no pódio, chamou ele de meu filho, comemorou junto com ele, eles estavam abraçados. Então, o Felipe é um cara que tá numa outra prateleira de comportamento, de mentalidade, de tudo. Se eu tivesse que arriscar, Ricardinho, eu acho que ele não vai negar, né, falar, não, tudo isso que a imprensa deu é mentira. Ele não vai fazer isso, mas ele não vai entrar no detalhe de expor o Gabriel e de dizer sim, tô puto com ele, nada disso. Eu acho que ele vai contemporizar ali numa linha de vamos focar no título do Flamengo, o que acontece no vestiário acontece, o Gabriel é um jogador importante da história do clube. No passado ele já falou, já briguei com o Gabriel quando a gente era jogador, a gente ficava brigado um tempão, porque a gente pensa... Então, assim, eu acho que o Felipe vai por essa linha. Se a gente esperar o Felipe hoje expor o Gabriel e falar que tá pé da vida com ele, não, eu acho que isso não vai acontecer, mas eu também não acho que o Felipe vai negar tudo que foi veiculado pela imprensa. Só um ponto, acho que não é nem expor, mas eu acho que é trazer a verdade, que é o que a gente busca para ensinar. A gente já resolveu, porque assim, que tal a gente aliás contar o que aconteceu? Então a Monique vai contar, mas deixa eu só chegar aí. A Monique vai falar aqui do que aconteceu no vestiário, e a informação que ela tem, eu conversei
com alguns jogadores do Flamengo, mas é bem o caminho que ela vai contar agora aqui, porque eu já vi ela falando na live do André. Aliás, o André, hoje estamos amassando o André. O André quer competir com a gente, está ficando mal. O histórico do Gabigol é de muita mentira. De muita mentira. O Gabigol teve problema com a camisa do Corinthians. A gente não pode. O Gabigol é um ótimo jogador, eu acho o Gabigol um jogador acima da média. O Gabigol teve problema no dia que ele não quis mostrar o peru lá, ele tinha que fazer. O exame ele não quis fazer. Tanto que ele está sob efeito suspensivo e vai ser julgado de novo. Essa história não acabou. Ele já arrumou confusão, não só com o Tite, que nessa eu estou com ele, mas com outros jogadores do Flamengo. O combo Gabigol, já que a gente gosta tanto. Você tá com o Gabigol? Contra o Tite eu tô sempre. Só porque é contra o Tite. Então você tá com o Gabigol no momento em que ele sobe num trio elétrico lá, sei lá o nome daquilo. É claro que eu tô brincando, é claro. Eu tô tentando te ajudar. O Gabigol passou no ponto com o Tite também, como o Tite não gosta dele, é uma outra história. O Gabigol, desde que foi trazido ao Santos, ou levado ao Santos quando veio do Pará, ele sempre foi um menino já de dia a dia muito complicado. Isso não mudou até hoje. Então, tudo aquilo que a Monique vai trazer agora, eu também confirmei. Fala aí, Monique, conta a história do vestiário, porque não foi fácil não. É isso, as informações que eu recebi, eu também confesso que no primeiro momento achei estranho pelo que eu falei, né? Pela reação do Filipe Luiz ali no campo com o Gabriel na comemoração do título. Fica difícil você acreditar que teve um problema desse tipo no intervalo, mas eu confirmei essa informação com mais de uma pessoa do lado do Flamengo e com pessoas ligadas à comissão técnica também. E eu acho que não teria porquê, né, pessoas ligadas à comissão e que trabalham diretamente com o Filipe Luiz, que essas pessoas confirmassem uma mesma versão do Flamengo se isso não existisse, só para causar qualquer tipo de situação. Então eu tinha 100% de confiança nas informações que eu recebi. E com essas informações eu fui até a assessoria de imprensa do Gabigol, que era o caminho ali mais próximo, né? Ou a assessoria de imprensa ou o staff dele, os empresários, para confirmar essa informação. E a resposta que veio foi: eu falei com o Gabriel agora e o Gabriel negou todas essas informações. Então, o lado do Gabriel é esse, que nada disso do que eu vou relatar agora aconteceu, mas as informações que eu tenho de fontes, mais de uma seguras, e o Ricardinho confirmou também, são seguras de que aconteceu. Então, vamos lá. O Gabriel foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de volta lá na Arena MRV, e dentro do vestiário ele percebeu que ele seria substituído pelo Bruno Henrique. Ele ficou extremamente irritado quando percebeu que ele sairia para a entrada do Bruno Henrique, e a reação dele foi a pior possível, né? No entendimento das pessoas que estavam ali, ele teve uma reação desrespeitosa com o Filipe Luiz, né? Algo do tipo assim: tá de sacanagem que você vai me tirar, né? Falando bom português do que foi mais ou menos falado lá. No momento ali ele meio que abandona o ambiente onde estava tendo aquela preleção para a volta para o segundo tempo, vai tomar banho, ameaça ali, né? Dá uma sensação de que ele nem vai voltar ali para o banco, depois ele até desiste, toma o banho e volta lá para o banco de reservas, mas ele tem uma reação muito ruim ali entre as coisas ditas. Ele faz uma referência ao Guardiola e tem uma frase do tipo: tá achando que é o Guardiola. Foi uma reação muito ruim, considerada muito ruim pelo Felipe, que ficou magoado com a situação, e considerada muito ruim pelo elenco do Flamengo, que também ficou chateado com o que aconteceu ali, com a postura, com a forma como ele se colocou, meio egocêntrica, né? E aí, depois eu estava vendo os bastidores do Flamengo, essa fala do Gerson ali como capitão foi antes da bola rolar, mas é uma fala que casa perfeitamente com esse ambiente, que é o Gerson falando: hoje não tem negócio de herói, hoje é todo mundo jogando junto, ninguém vai ser herói hoje. Se alguém ver um companheiro numa posição melhor, vai tocar a bola para esse companheiro fazer o gol, porque hoje não tem herói, é todo mundo junto. Isso foi antes, mas é uma fala que casa totalmente com esse ambiente que a gente está relatando. E aí o jogo recomeça, né? O segundo tempo, o Bruno volta como titular, o Gabriel vai para o banco, a gente vê ele ali comemorando normalmente, depois de dar as declarações falando que não fica no Flamengo, que há também quem questione, né, essa postura dele de ter chamado a atenção para ele num momento que era de título do Flamengo, mas pelo que eu conversei, a diretoria do Flamengo não se surpreendeu com essa postura dele de anunciar ali que sairia. E aí tem uma série de outros fatos, né, que eu acho que é mais difícil se enquadrar como indisciplina, como por
por exemplo, o episódio do banho de gelo, porque cada um tem vontade de fazer o que quer. Se quiser ir lá dar o banho, vai. Se não quiser, não vai. Mas teve uma situação ali, né? E eu até estava presente na porta do vestiário. Eu vi quando o Léo Ortiz e o Léo Pereira saem com o gelo e ficam um tempão do lado de fora esperando para juntar mais gente para poder ir lá dar o banho no Felipe Luiz. E a informação é que quando, né, os Léos vão ali chamá-lo para ir lá também dar o banho de gelo, ele responde de forma ríspida, assim, com palavrão também, que não queria ir. E, de novo, ele não é obrigado a ir lá no gelo, mas é só trazendo episódios que aconteceram ali que geraram um clima ruim no ambiente. E aí, depois eu acho que o nosso Nicolas pode até rodar o vídeo, eu estava gravando o Léo Ortiz e o Léo Pereira quando o Gerson vem de lá de dentro falando, pronto, vamos lá, trouxe todo mundo, eu resolvo, não sei o quê, no sentido de que o Gerson foi lá meio que resolver isso e trazer a galera para ir lá dar o banho de gelo. Além disso, teve o episódio da festa, que o Gabriel não foi na festa que o Flamengo fez de comemoração com todos os jogadores e fez uma festa separada, isso também caiu muito mal pro elenco, essa atitude meio egoísta, que não é só essa, né? É uma sequência de atitudes consideradas pelo elenco egoístas ou egocêntricas, que olham só para ele, isso incomoda muito o grupo. Então, dá para entender um pouco da nota do Flamengo quando diz que a decisão de não colocá-lo no jogo de hoje é para preservar o ambiente, o elenco, o Felipe Luiz, que passa um pouco sobre tudo isso. Então, esse é um resumo, Vitor, Ricardinho, acredito que foi o que o Ricardinho confirmou também, de um pouco do que aconteceu. De novo, o Felipe não expôs o Gabriel, eu não acredito que ele vai fazer isso, mas o Felipe está magoado. A gente tem que lembrar que o Felipe apostou e acreditou no Gabigol desde o primeiro minuto que ele assumiu no lugar do Tite, que ele fez de tudo para recuperar o Gabriel. E então, assim, há uma chateação, embora eu acredite que o Felipe não vai expor isso, porque não me parece da índole do Felipe ir para um confronto. Vai ser muito interessante. Acho que hoje, Vitor, a gente vai esperar mais por essa entrevista coletiva do que pelo jogo em si, até porque o Flamengo tem 10 desfalques, não briga mais pelo Campeonato Brasileiro, assim, é muito difícil entrar numa briga nessa reta final, então vai existir uma expectativa muito grande para ver onde que o Gabriel vai assistir o jogo, porque a informação é que ele vai ao Maracanã, para ver onde ele vai assistir o jogo e para ver se ele vai no campo. Assim, eu acredito que ele não vai aparecer no ambiente porque ele está afastado, mas ele vai ao jogo. E também entender como que vai ser essa entrevista do Felipe Luiz. O Gabigol é um cara que ele precisa de holofote, ele quer holofote qualquer coisa que ele vai fazer, né? Se ele vai na rua, que vai comprar qualquer coisa na padaria, ele precisa de ter um o problema não se esconder embaixo da mesa também. O problema não é só o holofote, o problema é que ele quer só o holofote para ele. Então, mas é ele isso. Ele não aceita para os outros também. Perfeito. E tem um ponto, tá? Ele entregou muito para o Flamengo, sim, mas o Flamengo também entregou muito para ele, como os outros companheiros também entregaram, inclusive o Felipe Luiz. Então, acho que ele... não sei, eu tenho até medo de falar do Gabriel, porque me parece que ele tem um problema considerável, sabe? Parece que ele criou uma realidade na cabeça dele em que ele, de fato, vive em outro mundo. Porque o tanto que ele já se prejudicou por conta disso, desculpa, inclusive na passagem dele na Europa. Para a imagem só um pouquinho aí, produção, se puder. Rapidinho, para rapidinho a imagem aí, se puder, por favor. Olha onde está o Felipe Luiz. Olha onde o Felipe Luiz foi se posicionar no momento em que o Gabigol não está com os companheiros. Os companheiros estão todos para levantar a taça. O Gabigol está lá no cantinho com o Felipe Luiz. Olha o tamanho que é o Felipe Luiz. Depois de tudo o que aconteceu no vestiário, ele percebe que o Gabigol está isolado dos companheiros e ele vai lá abraçar o Gabigol. Desculpa, Gil. Então, mas eu acho que esse ato é inclusive para tentar amenizar o que rolou. Eu também acho. Até pelo caráter que a gente conhece do Felipe Luiz, o jeitão do Se sou eu, não chego nem perto. O Gabigol fez o que, mal comparando, o Cristiano Ronaldo fez em 2018 em Kiev, quando acaba de ser tricampeão e fala, tô indo embora. Então, mas isso aí pra mim não é problema. Pra mim é problema, sim. Eu acho que se ele foi perguntando, a gente cobra todo dia pros caras falarem a verdade. Mas então, mas aí é diferente, né, Mauro? Porque era o último jogo, né? Mas ainda tem o Campeonato Brasileiro, tem jogo hoje, enfim. E não tô falando, é um pouco comparável, mas eu acho que a do Gabi é pior. E olha que eu tenho um carinho e respeito muito grande, já bastante manifesto. Assim, gente, quando você é campeão de qualquer coisa, no caso específico do Clube de Regatas do Flamengo, pentacampeão nacional,
por mais que a história do Gabigol seja fantástica, mas não é só dele, é do próprio Bruno Henrique, é do Arrascaeta, é do Gerson, que está jogando muito, e todo mundo que faz parte dessa história. Chegou agora, e o Felipe Luiz, inclusive, campeão, com 9 jogos já fazendo isso. o que fez. Além do Mundial Sub-20 e do título Sub-17, né? Em menos de um ano é o que ele está fazendo e provavelmente fará nos próximos anos o Felipe Luiz, não só no Flamengo, e outro ele trabalhar. Mas ok. Mas, de novo, eu sei que tem um componente que aí, no caso, era o Cruzeiro, o rival direto, o jogo em Minas e tal, contra o rival do Atlético, que ele tem também suas diatribes, suas desinteligências, o Gabigol em relação ao Flamengo. Ele criou o inferno também na Arena MRV, como fez o Maracanã, como havia feito em 22 na Copa do Brasil. Mas, de novo, gente, não é o timing. A gente, sinceramente, inclusive está comentando mais isso do que da estupenda, sensacional e merecidíssima conquista do Flamengo. A gente está falando mais do Gabigol do que do Flamengo. Então, mas a gente está falando não só pelo fato dele ter ido trocado pelo Cruzeiro, mas pelo combo que é notícia ruim atrás de notícia, cara. Aí você pode conjecturar, claro, bom, de repente se ele não é sacado no intervalo, faz 1, 2 gols, talvez ele não falasse. É uma possibilidade, mas as postagens deles de Last Dance anteriores já dava dando a trilha e o rumo, né? Só que o rumo pode não ser o Cruzeiro, hein? Ou seja, Gabigol News hoje. Santão vem forte na já briga? A gente trouxe a informação ontem nas redes sociais da TNT. O staff do Gabigol, o pai do Gabigol, está muito bem com o Marcelo Teixeira, a mãe também, o próprio Gabigol. Tem na mesa deles a proposta de 30 milhões de reais por ano para o Gabigol voltar ao Santos. Oi? Quantos anos de contrato? 3 anos, voltar a jogar no Santos e voltar a vestir a camisa 10. Aí ele que escolhe agora.